Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre instrumentos de medição. Antes de iniciar, eu quero agradecer as pessoas que se inscreveram no meu canal e falar para você que ainda não se inscreveu, vai lá e se inscreve. Aperta o sininho, porque aí você pode receber as notificações e com a sua inscrição me estimula a colocar novos vídeos no meu canal, ok? Então, vamos lá? A palavra paquímetro vem do grego paqui, espessura, e metro, medida. Este instrumento ele se assemelha muito a uma régua graduada. Em Portugal, ele é chamado de craveira. A craveira, para quem não sabe, é aquela haste que mede a altura de uma pessoa. E ela pode ser encontrada em balanças nos consultórios médicos e hospitais. É um instrumento utilizado para medir distância entre dois lados simetricamente opostos de um objeto. Serve para medir distâncias lineares, internas, externas e de profundidade de uma peça. Geralmente é construído de aço inoxidável e suas graduações são calibradas a 20 graus Celsius. A escala é graduada em milímetros e polegada, podendo a polegada ser fracionária ou milesimal. Vamos conhecer as partes do paquímetro. As orelhas fixa e móvel servem para fazer dimensões internas, como por exemplo, furos e rebaixos. O nônio ou vernier apresenta subdivisões na parte superior em polegada e na parte inferior em milímetro. O item 4 é o parafuso que faz a trava do nônio em relação à escala fixa. Na escala fixa, temos na parte superior as divisões em polegada e na parte inferior as divisões em milímetro. Os bicos servem para fazer medições externas, como por exemplo ressaltos. Alguns tipos e usos do paquímetro. O paquímetro universal é o mais utilizado, pois tem grande versatilidade. Pode ser utilizado para fazer dimensões internas, externas e de profundidade. O paquímetro universal com relógio existe no nônio ou vernier um relógio comparador que facilita a leitura de medição. O paquímetro com bico móvel ou basculante é indicado para medir entre topos de peças com superfícies cônicas ou onde não é possível utilizar o paquímetro universal. Paquímetro de profundidade é indicado para medir furos não vazados e rebaixos. Paquímetro duplo serve para medir dentes de engrenagens. E o paquímetro digital é utilizado para leitura rápida. Ele tem um visor que impede o erro de paralaxe e é ideal para controle estatístico. Algumas aplicações usuais do paquímetro, como por exemplo, item 1, medição de um anel. Item 2, medição de profundidade através da haste de profundidade. Item 3, medição de ressaltos, com utilização do bico do instrumento. Item 4, medição de um cilindro. Item 5, medição do diâmetro de uma peça cilíndrica. Item 6, utilizando as orelhas, podemos ver a dimensão de um rebaixo. Algumas aplicações específicas, como por exemplo, citado anteriormente, medição entre topos de peças com superfícies cônicas, ou, utilizando o paquímetro duplo, medição de engrenagens. Cuidados com os instrumentos. Em ambientes hostis, elementos químicos ou físicos podem prejudicar e danificar o instrumento. Evitar um aperto forte dos bicos sobre a peça. Evitar movimentos relativos entre o bico e a peça, pois podem danificar os encostos do bico.
fazer a limpeza dos bicos antes de realizar a medição, para evitar erros de leitura. E nunca medir uma peça em movimento. Erros de medição podem acontecer e devem ser evitados. A incerteza da medição depende dos erros da divisão da escala principal, que podem estar apagados ou riscados, dos erros da divisão do nônio, que também podem estar apagados ou riscados, da retilineidade dos bicos de medição, da perpendicularidade dos bicos em relação à haste principal. Isto pode ser verificado quando fechamos o instrumento e olhamos contra a luz. Se passar a iluminação entre os bicos, a perpendicularidade está danificada. Do erro de paralaxe, que é o de observação do operador, e da pressão de medição. Como medir? Neste curso, nós vamos ver somente divisões em milímetros. E nas divisões em milímetros, existem 3 tipos ou 3 modelos de paquímetro. Um com 10, outro com 20 e outro com 50 divisões. A resolução do instrumento depende do número de divisões do nônio e ele é determinado pela unidade da escala fixa, que é 1 milímetro, dividido pelo número de divisões do nônio. Neste caso, temos representado um instrumento com resolução de 1/10 de milímetro. Como fazer a leitura? Primeiramente, vamos verificar quantos traços da escala fixa ultrapassou o zero do nônio. No exemplo do lado esquerdo, o nônio ultrapassou 1 unidade de milímetro. Então, nós vemos na escala fixa 1 milímetro de leitura. Agora, vamos verificar que traço do nônio corresponde ao traço da escala fixa, ou seja, qual é o traço coincidente do nônio com a escala fixa. Neste exemplo, vemos que o terceiro traço do nônio é que coincidiu com a escala fixa. Então, portanto, se cada traço do nônio equivale a 1/10 de milímetro, nós temos que acrescentar, então, mais 3/10 de milímetro. A leitura final é a soma da leitura feita na escala fixa mais o traço coincidente do nônio. Então, nós temos uma leitura final de 1,3 milímetros. No exemplo do lado direito, nós vemos que o zero do nônio ultrapassou 103 milímetros e que o traço coincidente do nônio com a escala fixa corresponde ao quinto traço. Neste caso, então, teremos que somar 5/10 de milímetro. A leitura final, portanto, ficou em 103,5 milímetros. Neste outro slide, temos a representação ou o exemplo de um nônio com 20 divisões. Portanto, 1 milímetro da escala fixa dividido por 20, que é o número de divisões do nônio, temos uma resolução, neste caso, de 5/100 de milímetro. A leitura no exemplo, precisamos ver quanto que passou o zero do nônio em relação à escala fixa. Neste exemplo, ultrapassou 73 milímetros e o traço coincidente do nônio com a escala fixa é o 65/100 de milímetro. Se cada traço do nônio equivale a uma resolução de 5/100 de milímetro, no número 1 nós temos 10/100 de milímetro, no número 2, 20/100 de milímetro, até o número 6, que é 60/100 de milímetro, mais um traço que corresponde a 5/100 de milímetro. Então, no nônio, a leitura feita é 65/100 de milímetro. Fazendo a soma da leitura da escala fixa com a do nônio, nós temos um resultado final de 73,65 milímetros.
Neste outro exemplo, nós temos um nônio com 50 divisões. Então, a resolução é 1 milímetro, que é a unidade da escala fixa, dividido pelo número de divisões 50, que vai dar uma resolução de 2 centésimos de milímetro. Olhando para o exemplo, o zero do nônio ultrapassou na escala fixa 68 milímetros e o traço coincidente corresponde a 32 centésimos de milímetro. Se cada traço do nônio corresponde a 2 centésimos de milímetro, o número 1 corresponde a 10 centésimos de milímetro, o número 2 corresponde a 20 centésimos de milímetro, o número 3 a 30 centésimos de milímetro, mais um traço que corresponde ao do nônio, 32 centésimos de milímetro. Fazendo a fixa com a do nônio, nós vamos ter um resultado da leitura de 68,32 milímetros. Neste exercício, vamos anotar qual é a representação da leitura na figura ao lado. Na figura ao lado, vemos a representação simplificada da escala fixa e do nônio de um paquímetro com resolução de 1/10 de milímetro. Assinale a alternativa que corresponde à medida mostrada nesta imagem, considerando o traço do nônio. Na alternativa A, nós temos 13,4 milímetros, na alternativa B, 13,5 milímetros, na alternativa C, 13,1 milímetros, na alternativa D, 12,4 milímetros e na alternativa E, 12,7 milímetros. No próximo vídeo, nós vamos mostrar a resposta deste exercício e continuar falando sobre o micrômetro. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha e até a próxima!